Boa noite! Boa noite, colega da enfermagem. Tudo bem? Senti falta de vocês, já que na última semana tivemos um certo empecilho por conta de um compromisso pessoal. E aí, tudo bem? Vamos lá. A live de hoje é uma live muito especial, particularmente falando. A live de hoje é com uma das mulheres mais empoderadas e que representa muito e é uma grande referência para o nosso país, na América Latina. Vamos lá, vamos lá. Boa noite para todas vocês que estão entrando. Boa noite, Isalta. Boa noite, Carla. Boa noite, Rosemary. Sintam-se aqui muito bem-vindas ao nosso debate hoje extremamente importante sobre a dignificação da enfermagem no momento do Covid. Um assunto que precisa ser debatido e levantando sempre aqui a proposta do canal, a minha proposta e o meu propósito, que é sempre levar o empoderamento da enfermagem com o objetivo de transformar. A gente já viu muitas alternativas para a enfermagem modificar um pouco a sua visão de mundo e a visão de mercado. Porém, alguma coisa ainda acontece que em 200 anos, que seria para comemorarmos nesse ano, além da pandemia, uma reestruturação da inovação da enfermagem, do futuro profissional e das nossas lideranças, a gente ainda está muito longe do nosso sonhado e digníssimo respeito e valorização que a gente tanto merece. Então, eu já te peço agora, como um pedido muito especial, de muito carinho e muito respeito por vocês, compartilha aqui nessa gaivota ou nesse aviãozinho, seja lá como você chama, e cada um chama de um jeito, né? Compartilha aí com seus 10 amigos, os principais amigos aí do seu Instagram, para lembrar eles que essa live está acontecendo e para a gente prestigiar a convidada que está chegando daqui a pouquinho, para a gente poder conversar, para a gente poder também desmistificar algumas informações e trazer mais clareza para a maioria da nossa enfermagem, que sofre bastante, a gente sabe disso. Olha, é Maria, né? Acredito eu aqui, porque o seu nick tá diferente. Boa noite, grande abraço para a professora Tirel. Beijos da Isa. Ah, é Isa, então. Da Universidade Federal da Bahia. Ai, gente, que felicidade. Eu tô tão feliz que tem tanta gente do Nordeste acompanhando aqui o nosso trabalho, toda a dedicação que eu faço, tudo que eu me proponho a fazer na enfermagem. Então, essa live é uma live especial, porque nesta semana, especificamente, nós batemos 1.000 inscritos. Eu sei que isso ainda é pouco do tamanho gigantesco que é a nossa enfermagem brasileira. E quem sabe a enfermagem mundial, mas eu me sinto assim, extremamente honrada e muito orgulhosa por estar produzindo conteúdo e que, de alguma forma, 1.000 pessoas hoje, nessa data, recebem o conteúdo que eu digo aí para todo mundo lá no YouTube, que tem muito mais conteúdo, muita mais informações, muito mais debates, muito mais queixas e reclamações que a gente tem no nosso dia a dia ali nos corredores. Então esse foi o objetivo de criar o canal. Então um beijo especial para todos os inscritos lá do YouTube e um beijo especial também para todos os seguidores aqui do Instagram. Representa muito para mim dizer que nesse momento eu impacto vidas e que eu continuo promovendo saúde mesmo com as mídias sociais. Então, é com muito carinho e é com muito amor e eu tô muito feliz com esses 1.000 inscritos. Então, por favor, sem mais delongas, não vamos perder nem um minuto mais. Eu vou chamar essa mulher incrível, essa enfermeira super empoderada que... Sabe quando você olha pra uma pessoa e fica assim, quando eu crescer eu quero ser igual a ela? Eu tô tendo o privilégio e a oportunidade de conversar com essas mulheres. E ela nada mais é do que professora emérita da UFRJ, representante do Aladef, que eu tive a oportunidade de participar ainda como estudante, e uma grande conselheira e grande representante política dentro do nosso Conselho Federal. Então, chamo agora a nossa maravilhosa professora Maria Antonieta Rubio Tirel. Vou convidá-la ela aqui nesse momento. Só um minuto. Falhas aqui no processo. Professora Tirel, estou convidando a senhora.
Vamos lá, vamos ver. Gente, vamos aproveitando então esse momento, enquanto a professora entra, para podermos fazer algumas perguntas, tá? Então já pode ir lançando aqui as perguntas que vocês querem, que a gente já vai fazendo as perguntas. Lembrando que o tema de hoje é a dignificação da enfermagem e todo esse contexto que passa sobre o empoderamento da enfermagem, mas trazendo, obviamente, uma discussão voltada para a pandemia. Pessoal, eu vou pedir um segundinho que a professora Tirel tá aqui. Pronto, eu nem sei como é que eu fico pra vocês quando eu saio da tela do Instagram, mas eu espero que vocês tenham visto uma carinha boa, né? Que a gente fica aqui olhando para as coisas. Então, meninas e meninos que estão aqui acompanhando, estou esperando a professora Tirel entrar novamente para a gente conseguir chamá-la. Mas aí já vamos adiantando, tá bom? Então, para quem quer fazendo perguntas, eu acho que a gente está num momento de grande representação política. Eu penso que a enfermagem nunca teve tanta visibilidade, positivamente falando, como nós estamos tendo nesse momento. A mídia está olhando pra gente, a sociedade está olhando pra gente e entendendo a importância do nosso trabalho. Por mais que a gente saiba o quanto que o nosso trabalho ele é importante e que sem enfermagem não se faz saúde, doa quem doer, mas isso é real. Não interessa se o médico vai prescrever o exame, prescrever o medicamento ou solicitar uma cirurgia, se não tiver enfermagem para fazer esse meio, essa ponte, essa conexão entre uma decisão e um diagnóstico médico, não existe assistência, não existe fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional se não tiver uma enfermagem para fazer esse elo de comunicação. Então, esse ano especialmente, com o Covid ou sem Covid, a gente já tinha um movimento internacional de valorização da enfermagem, com o Conselho Internacional, né? Trazendo essa valorização e essa bandeira, comemorando os 200 anos de Florence. E por que eu tô resgatando tudo isso? Porque a pandemia veio num contexto que, para algumas pessoas, ficou assim, cara, mas a enfermagem ficou coadjuvante de novo, porque veio a doença em primeiro lugar, e aí a enfermagem fica de escanteio. Não penso assim. E se alguém pensar diferente, pode questionar e colocar aqui, deixar comentário, porque quando a gente fala de ficar em segundo plano, então você já se colocou em segundo plano automaticamente, tá? Então quando chega a pandemia, quando chega o Covid, é agora a hora da gente mostrar e levantar a nossa bandeira de como que a enfermagem faz a diferença e que faz bonito, a gente bem sabe, né? Senhoras e senhores, eu vou pedir só mais um minutinho para eu dar um suporte aqui para... Pronto, tô dando um suporte aqui offline, ou na verdade online, mas por trás dos bastidores no Instagram, para a professora Tirel entrar aqui conosco. Gente, isso é para remeter a nossa reflexão do como que a tecnologia ela tá aí para ajudar a gente. Olha que coisa, a gente tem aqui a Isa lá da Bahia falando conosco e já tem muitos seguidores também lá do Nordeste, então um beijo especial para o Nordeste. Eu amo demais o Nordeste, aquelas aguinhas quentes, amo praia, gente. Especificamente nesse momento da pandemia, é uma das coisas que eu mais tenho sentido falta. Então, quem acompanha aqui, quem vê as minhas mídias sociais, as minhas redes, sabe que final de ano eu sempre estou em algum lugar de praia. E se eu posso tirar algum detalhe importante da pandemia, claro, né? Fora as questões pessoais, profissionais, a pandemia, ela tem trazido reflexões importantes do que eu gostava mais de fazer. Peraí que tá dando algum probleminha, pessoal. Eu não tô conseguindo convidar aqui. Vamos lá. Professora Tirel, tem alguma coisa acontecendo? Você bloqueou a sua transmissão comigo. Tá dizendo que você não pode participar da minha live, professora. Tô lendo aqui uma mensagem da Regis, acredito eu. Precisamos orientar as enfermeiras para não entrar no sistema de produção. Os gestores estão lidando com os profissionais como produtos. Lamentável. Concordo plenamente. Plenamente. Precisamos fazer um movimento contrário de valorização. Existem várias discussões sobre isso nesse momento, né? O que me preocupa é que a grande massa, o grande número de mãos de obra da área da saúde hoje é a equipe de enfermagem e o quanto que isso impacta a vida das pessoas se elas não refletirem de verdade com as próximas relações trabalhistas que estão vindo por aí. Então, me preocupa verdadeiramente como que a enfermagem,
sendo uma mão de obra extremamente qualificada, por mais que algumas pessoas ai, me perdoe, é um rapaz. Me perdoe de verdade. É porque eu fiquei imaginando que fosse alguma abreviação de Regina ou algum apelido. Desculpa, Regis. Desculpa de verdade. Vamos lá. Vamos lá, primos! Ai, que felicidade! Pronto, 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 pronto. Problemas técnicos acontecem com todos nós. Meu filho. Boa noite, professora! Ah, não, o meu filho disse que foi um cara que entrou que não sabemos quem é. No chat, mas para de... Ah, É no chat. tá bem. Ah, eu não entendo nada disso, então. É no chat, ela tá achando que eu tô falando. Pronto, já estamos aqui. Pronto! Boa noite! E aqui? Não, só clicar isso, pronto. Tá funcionando. E aí, Pronto, tivemos um suporte técnico importante aí nesse momento. Que bom que existem suportes técnicos na nossa vida. Seja muito bem-vinda, professora. muito obrigado. Olá! Oi, tudo bom? Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Pronto. Pode fechar assim. Fecha aqui, vai direto aqui. Fecha. Pronto, beleza. Manda ver aí. Pronto, desculpa, é porque aqui está havendo um grande problema técnico e você sabe que nessa hora é tudo muito muito complicado para todos nós, né? Sim, com certeza. Bom, Só está tendo algum retorno? Está aberto em algum outro lugar, professora? Ou você está conectada comigo só por um único... eu já tirei do outro do computador, estamos somente por aqui pelo celular. Sim, sim. É porque às vezes faz um retorno de voz, aí poderia confundir um pouquinho, mas agora está perfeito. Tá. Tá tudo bem, né? Tudo maravilhoso, que prazer inenarrável tê-la aqui no canal, tê-la aqui conosco nessa noite de sexta-feira. É um prazer imenso ter a professora Tirel falando especificamente comigo. Eu fico muito emocionada porque desde estudante eu via você no palco, nas grandes reuniões e ficava extremamente impactada com o momento em que um dia eu chegaria perto da senhora e olha o que a tecnologia faz com a gente. Estou aqui agora, de frente para a senhora, isso é incrível. Então, gente, manda um coraçãozinho, porque eu sou extremamente chat de verdade. Larga o dedo no coraçãozinho, vocês sabem que eu amo coraçãozinho. Certo. A emoção também é da minha parte, Caroline. Eu queria inicialmente agradecer o convite. Para mim é uma grande satisfação estar participando, particularmente de um tema que nós amamos, tanto você quanto eu, que é a dignificação da enfermagem, né, em tempos da Covid, né, ou desta pandemia tão lamentável que a gente tem. Que não é somente no Brasil, é no mundo, é global, mas que está atingindo de uma forma muito cruel, principalmente o nosso país. E eu queria também dizer que eu fiquei analisando um pouco essa sua página de empoderamento na enfermagem, que tem todo a ver com a dignificação da enfermagem, sabia? Porque, olha, o que é empoderamento? Com que se relaciona o empoderamento, né? Em termos mais gerais, o empoderamento vem desde finais do século XX, com a palavra empowerment, que significa empoderar, dar condição de decisões, de responsabilidades, de descentralizar o poder, né? Que tem a ver com a organização das entidades, a organização das empresas, a organização do ponto de vista estrutural, do ponto de vista administrativo mesmo, né? E eu fiquei pensando, tudo isto tem a ver com esta personagem da Caroline.
porque eu tenho acompanhado, né, muitas lives que você tem me convidado, não todas, porque não tenho assim disponibilidade nesse sentido, mas você é justamente a personagem que dignifica este empoderamento, que é um dos requisitos da dignificação da enfermagem no trabalho. Porque Obrigada! realmente você tem tudo a ver com este personagem, com este arquétipo típico, né? Uma marca, vamos dizer assim, no sentido de ajudar com estas intervenções dos enfermeiros e de seus convidados a levar à reflexão, a levar ao debate, à discussão, aos encaminhamentos, às críticas que são necessárias, né? Então, eu considero você esse personagem porque você respeita tanto os avanços quanto os recuos que possam se dar em termos do empoderamento da enfermagem. Assim que, muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para iniciar essa conversa, esse bate-papo, em termos do que seria falarmos da dignificação justamente da enfermagem. Ai, ó, sem palavras, porque representa demais para mim, porque Lembre-se que são 4 áreas no empoderamento, né? O sim, poder, a motivação, o desenvolvimento, a liderança. Você representa isso e me fez relembrar muitas coisas para falarmos aqui hoje em termos também do significado desses termos, né? ai, que lindo. Então, pessoal, olha só que coisa linda, eu não estava esperando por isso. Para quem acompanha aqui, sabe que a gente faz um certo pupurri de perguntas para a gente desenvolver alguns debates aqui na nossa live. E a professora Tirrell é uma professora que tem uma repercussão científica e acadêmica na enfermagem que todos conhecem. Então, era uma pessoa que eu sempre tenho muita graça e muita condição de ouvir com tranquilidade. E ouvir isso dela, para mim, já é a maior conquista da minha semana. Mais uma. Muito obrigada, professora, verdadeiramente. E muito importante você citar os 4 pilares. E gostaria que a senhora falasse, então, desses 4 pilares do empoderamento para a gente já começar, então, nesse nosso debate da dignificação. Justamente, eu queria, na abordagem do primeiro pilar, que é o poder, mas que ele se relaciona didaticamente e dialeticamente com os outros, eles não são isolados, eles são concomitantes. Ele tem a ver com um valor e um significado intrínseco do que é ser enfermeira e de ser da profissão de enfermagem. Porque os enfermeiros, eles precisam retomar a sua autoestima, a sua valorização no sentido do que ele produz, né, na área da saúde, que é um benefício real à população, não somente à população, mas também para ele mesmo, porque quando falamos da dignificação, nós falamos de dignificar significa enobrecer, não? Exaltar, engrandecer alguma coisa, alguma pessoa, algum produto ou algum processo. E no caso da enfermagem, esse engrandecer seria para nós mesmos, porque ele tem 2 dimensões a ser analisado. Ao enfermeiro em si, no seu interior, como valor intrínseco do que ele acredita que ele acredita naquilo que ele é competente, que ele acredita naquilo que foi formado ou naquilo que aprendeu no processo de trabalho, como também o que ele é no sentido do trabalho. Isso o Leonardo Boff, no seu livro Cuidar Humano e O Cuidar é Necessário, são livros fantásticos que sempre indico aos alunos para lerem, ele sempre fala que o cuidado, que é o nosso compromisso com a vida, nesse sentido da nossa profissão, ele tem essas 2 vertentes, o ser enfermeiro que cuida
e o ser o trabalhador da enfermagem a quem cuida. Então, eu acho isso fantástico, no sentido de uma análise dialética, porque se eu sou uma determinada pessoa, um determinado personagem, uma determinada marca, do que eu me considero ou do que as pessoas me consideram, eu também vou ser assim com a minha contribuição na área da enfermagem. Eu estaria dignificando o meu processo de trabalho com um benefício real. Se eu não for assim, que significaria não dignificar, ou seja, desonrar, seria descuidar, seria não valorizar, eu também não estaria sendo dignificante com os meus companheiros na minha relação coletiva do trabalho. Porque o trabalho não é uma ação isolada, individual, ela é coletiva. Nesse momento, na atualidade, se fala muito da interdisciplinariedade, da transdisciplinariedade, do multiprofissional e etc. Mas eu aprendi com a professora Vilma de Carvalho, que foi minha orientadora de tese, de doutorado, e ela sempre me dizia assim, Tirreu, um professor tem que ter um grande significado do que seja interdisciplinar, ou transdisciplinar, ou interprofissional. Mas jamais pode esquecer o que é a sua especificidade. Veja que coisa mais linda. Se eu, como enfermeira, mesmo estando numa equipe de saúde, eu me esqueço de a que grupo eu pertenço, porque o sentido de pertencimento também faz parte de uma identidade profissional. E eu gostaria muito de chamar a atenção a esta identidade, sabe? Nesta primeira abordagem do que é ser enfermeira. Porque muitas enfermeiras, às vezes, esquecem de 3 pilares da profissão: a arte, a ciência e a ética. E, às vezes, eu fico triste, mas também fico pensando que a gente deve instrumentalizar as pessoas quando elas desconhecem que, na verdade, se eu nego a minha arte e eu não estou dignificando ela em termos do que seria o benefício real, né? Com a minha identidade, que na identidade nós temos que esclarecer que há 2 vertentes, uma identidade profissional e uma identidade social. E muitas vezes o enfermeiro se perde na identidade profissional, que é uma identidade técnica, é uma identidade que tem a ver com um documento funcional que o COREN nos dá através da carteira de identidade profissional. Mas não, aqui eu estou me referindo ao ficar no sentido social. E é com a relação interacional e entre membros que compõem uma equipe de saúde. Nesse sentido, que eu acho que o enfermeiro fazer sempre uma análise daquilo que é a sua identidade profissional, principalmente a sua identidade social, político-social, que tem a ver com o coletivo e com a grande marca que é grupal. Então, esta é a primeira abordagem que eu queria fazer em termos da dignificação da pessoa enfermeira, da pessoa que pertence a uma profissão, como é a enfermagem, e onde ela tem uma equipe com diferentes polaridades, como são os técnicos, os auxiliares, que são membros importantíssimos e fundamentais no produto e na coletividade do que seria esse benefício real que damos à nossa população, aos nossos
usuários, a família deles e a própria comunidade onde nós estamos, somos e vivemos, né? Então, é nesse sentido que faço considerando esta parte como uma parte que é inerente ao nosso interior, né? Que é inerente aos nossos ideais, é inerente aos sonhos e é inerente também às nossas ações. Porque, como enfermeiros, que temos uma profissão livre, legalizada, com um código de ética muito claro, recentemente revisado pelo Conselho Federal de Enfermagem, nós temos que ter muito claro realmente o que é pertencer a esta profissão, que é a profissão do cuidado à vida, né? É uma profissão do cuidado à vida desde o legado nightingaliano. Este é o ano do bicentenário de Florence Nightingale, e o legado que ela nos deixou foi exatamente dizer que a base, ela não utilizou a palavra cuidado, ela utilizou a palavra arte da enfermagem. E quando ela referiu esta palavra da enfermagem, na verdade, ela estava se referindo a que a arte, para realizá-la, precisa uma devoção exclusiva para isso, mas também precisa de um preparo rigoroso. Por isso é que nós somos formadas em nível superior, nada diferente das outras profissões, né? Em nível superior, com 5 anos de formação em nível nacional e com utilidade político-social, porque na pesquisa que se fez de que profissões permaneceriam no século XXI, né? Na entrada, você se lembra, a enfermagem apareceu, mas ela apareceu como uma das profissões que estaria presente, parece que já anunciava o 2020, né, que estamos vivenciando, como uma das profissões de utilidade político-social de grande importância para a sociedade. Então, essa é a primeira abordagem que eu queria fazer. Muita gente, Caroline, muitas vezes desconhece o que preserva a própria legislação do exercício da enfermagem, né? Enquanto suas competências individuais específicas, enquanto suas competências em equipe, ou com o grupo da enfermagem, ou com o grupo de saúde, ou no caso da enfermagem obstétrica, no cuidado à mulher, que é a grande parte também da nossa legislação que a gente ainda preserva. Mesmo que a legislação esteja um pouco atrasada com os adiantos da ciência, da tecnologia e etc., já há uma comissão no COFEM para revisá-la, para atualizá-la. Mas é a nossa lei, é a que nos protege legalmente e é a que nos defende quando nós falamos que somos de uma profissão para o mundo regulamentada. E em termos da formação, somos de uma profissão credenciada pelo mais alto nível do MEC, que é a CAPES, que diz que a enfermeira tem umas diretrizes curriculares para a sua graduação e para a sua pós-graduação. Se nos lembrarmos de tudo isto, nós estamos dignificando a nossa profissão. Entendeu? Maravilhoso. Essa é Vou pegar uma parte. Diga. Desculpe. Está falhando um pouquinho para mim. Você me vê e me ouve bem? Eu estou vendo bem e estou ouvindo bem. Você também não? Sim, a sua conexão está falhando só um pouco, professora, mas eu achei que fosse a minha conexão. Como é que tá com o pessoal aí que está assistindo a gente? Bota coraçãozinho se tiver ok. E se não tiver ok, sinaliza pra gente, por favor. Só para eu saber se é a nossa. Estou vendo aí uma mensagem dizendo: amo ser enfermeira. Olha que
magnífico. Sim, Houve uma grande campanha dizendo: eu tenho orgulho, eu sou enfermeira, né? Porque, sim. Tá a minha porque foto do Facebook ainda. ainda eu confeccionei vários painéis e coloquei até por grupos, né, que eu identificava e conhecia, e me sentia assim uma pessoa que, meu Deus do céu, dizer que eu tenho orgulho de ser enfermeira é dizer o que eu sempre falo quando dignifico minha profissão. Eu sou enfermeira por vocação, sou por devoção e sou por convicção. Porque eu tenho que chegar à minha filosofia de ser, à minha filosofia de entender por que eu existo nesta profissão, né? Eu adoro a tese de doutorado do professor Paulo Bacari Cácabo, da Escola Naneri. A tese dele, ele defendeu, nós estávamos falando do legado de Florence Nightingale, eu estava lembrando da tese dele, que eu acompanhei muito e sou apaixonada por essa tese, quando ele disse, nos tempos atuais, né, de doutorado, que ele defendeu, que a enfermagem era a arte de ser graciosa, de ser efêmera e de ser perene. O que significa isto em termos da dignificação da enfermagem? O ser graciosa, o Leonardo Boff chama que o ser que cuida, ela deve praticar a finesse. A finesse significa ser delicada, ser elegante, não ser grosseira, nem porque sendo grosseira eu estaria proporcionando um descuido e não um cuidado, né? Então, quando ele fala da graciosidade, ele disse que a graciosidade se dá no encontro dos enfermeiros com seu, porque é aí que você pratica o cuidado com essas características que acabo de enunciar. E ela é efêmera porque ela é momentânea, mas nem por isso ela deixa de ser um cuidado que seja realmente de sucesso, que seja realmente um cuidado que precisa de continuidade, mesmo que não seja ela que vai dar-lo. Precisa de dar uma continuidade, uma permanência. E nessa relação da graciosidade com o efêmero, ela se torna perene, porque o cuidado que você dá no nosso cliente, se foi bom, se não foi, ele é permanente, ele é para toda a vida. Por isso que nós sempre falamos que quando vamos dar um cuidado aos nossos pacientes, temos que saber se ele tem experiências negativas no cuidado, para tratá-las de melhorar, ou positivas para tentar de potencializá-las, né? Então, eu acho que esse legado da arte, de ser exclusiva e de ser rigorosa, com estas características de ser graciosa, efêmera e perene, são as características da dignificação da enfermagem no trabalho. Mas o que acontece que eu não posso deixar, estou colando aqui algumas coisinhas, eu não posso deixar de abordar, sabe, Carolina? É que muitas vezes a realidade que se nos apresenta, o processo de trabalho não é aquela que nós, inclusive, aprendimos nos hospitais universitários muitas vezes. Estava em um caos já desde aquela época. Desde aquela época já a ABEM, COFEM, a Federação de Profissionais, os sindicatos,
as associações de sociedades, né, especialistas que nós acompanhamos, as universidades, os docentes, os pesquisadores, já lutavam pela valorização daquelas questões que dizem respeito ao processo de trabalho digno, que faz a enfermeira digna, né? Que faz a enfermeira ficar contente dela trabalhar, né? E essas questões de valorização se agravaram com os problemas antigos, porque nós reclamávamos que não tínhamos concursos públicos, que havia déficit de leitos, que não tínhamos CTIs, que o SUS estava sendo saqueado, que estava se fortalecendo o modelo institucionalizado, medicalizado, biomédico, que é hegemônico e que é muito difícil da gente desconstruir. Mas se agravaram com outros problemas que também são sociodemográficos. A fome, a pobreza, desemprego, que são características importantes na valorização do processo de enfermagem. Porque imagina se eu me formo e eu não tenho onde trabalhar, eu realmente vou ter um choque no meu interior e também na minha relação com a minha profissão, né? E é o que muitas denúncias dos enfermeiros, a gente observa nas redes sociais, que elas ganham pouco, que elas não ganham dignamente, que as condições de trabalho são terríveis, que não têm horas de descanso, né? Que a jornada de trabalho é muito intensa. E tudo isso expõe a um desgaste físico e um desgaste espiritual e mental. E a enfermeira desempregada ou com várias jornadas de trabalho, ela não tem como recuperar as energias para poder investir naquilo para qual ela é a sua missão, é dar um cuidado, e o seu compromisso é cuidar da vida. Como é que no Covid, nesta doença, nós vamos cuidar da vida se estamos morrendo, se estamos nos infectando? Esta doença é muito letal, altamente contaminante, e o pior, nós não temos vacina, nós não temos tratamento, nós estamos numa confusão muito séria no Brasil, né? Uma politização da saúde que não deixa esclarecer à sociedade brasileira e a todos nós, primeiro, qual o papel nosso da enfermagem nessa guerra, sem instrumentos que eu já citei, como são um teste para saber se estamos expostos, a higienização depois do nossa jornada de trabalho. Se eu adoecer, quem vai tratar de mim? Se adoecer, se eu morrer, bonificações financeiras. E nós até agora não temos sido ouvidas, nem pelo executivo, que estes poderes estão cegos, surdos e mudos. Não ouvem, preciso aprove as leis de uma jornada de trabalho de 30 anos, luta de agora, para defender isso. Solicitamos ao presidente do Legislativo que coloque a aprovação da jornada, que coloque em pauta a aprovação do salário digno, que coloque em pauta aquilo que a Organização Mundial da Saúde preconiza para a enfermagem no mundo. Olha, a Organização Mundial da Saúde, quando estabeleceu o ano internacional em 2020, agora já colocou que vai ser em 2030,
2021 por causa da graça do coronavírus. E quando ela disse que celebraríamos e faríamos a comemoração, ela parece que está falhando a audição, o áudio. É, Está me professora, estão escutando bem? sinalizando aqui. Agora está melhor? Oi? Está... Sim, a sua conexão às vezes dá uma oscilação e aí a gente perde algumas falas bem pontuais. Ó, tem outras pessoas sinalizando que está bom. Tá bom. Como que tá? É. Vamos lá. O pessoal que está acompanhando aqui, sinaliza para a gente se mais alguém está dizendo se está ok, se normalizou, se está falhando ainda. Para mim, tá bem agora. Como é que estão agora para vocês enquanto eu falo Tá aqui? bem? Eu ouço a senhora bem agora. Tá bom. Então eu vou continuar nessa linha. E analisar essa situação, Tudo ok. situação que estou caracterizando como marcas, como arquetípicos, que muitas vezes não favorecem a valorização da enfermagem através dos grandes poderes do empoderamento na política, né, Caroline? Para mim que agora vamos está ter falhando, eleições, professora. Deveria. Estava lendo agora há pouco uma pesquisa de que não atingimos nem 15% sequer da representação feminina. E agora? Então, Até foi embora, que ele tinha está com problemas de saúde. A sua imagem, ela também do lado de lá, não sei como está. isso. Tem horas que congela a sua imagem e às vezes o áudio também oscila. Faz parte do processo da internet, principalmente por conta desse horário. A demanda no Instagram é muito grande nesse horário. E a gente tem que ter realmente um pouquinho de paciência. O Regis está falando que está oscilando. Mas eu vou... Mas dá para entender, Regis? Está dando para entender? Agora, Sim? sim, sim. Tá. Então, eu queria agora fazer uma abordagem do que eu estava falando, que eu estava numa leitura sobre a dignificação da enfermagem com base no direito brasileiro. Com base no direito brasileiro, já entram outras instituições para nos ajudar, como é a Organização Internacional do Trabalho. O Regis disse que agora está... E aí, sim, a Organização Internacional do Trabalho, ela tem uma comissão do Brasil determinada somente para denúncias de direitos humanos. E eu caminharmos de morrer e de não ter proteção, seja a nível da União, a nível do Estado, a nível do município, nós podemos judicializar e encaminhar uma posição de denúncia a esta Comissão dos Direitos Humanos da Organização Nacional do Trabalho. Porque podemos ficar, gente, se aqui não nos atendem, aqui não nos dignificam, nós recorrer a instâncias internacionais, né?
Isso é o que eu venho analisando ultimamente, no sentido de fortalecer uma política da enfermagem com direito à vida, porque o direito à vida, para evitar as mortes na enfermagem, é constitucional. Já diz, é direito do cidadão, é dever do Estado. Então, o Estado é que tem que nos de políticas econômicas, saúde, de educação, de habitação e etc., para que cumpra realmente o artigo constitucional da vida. Porque eu vou ser muito dura, eu sinto preocupada. Quero deixar aqui um grande abraço a todos os familiares e a todas as enfermeiras que se contaminaram, às famílias que tiveram seus entes queridos falecidos em forma anônima e eles não conseguiram estar. Queremos deixar aqui em nome seu, meu, da enfermagem em geral, um grande abraço, um grande conforto, dizer que nós sentimos muito, estamos muito preocupadas com esta situação, mas, contraditoriamente, nós estamos, ao mesmo tempo, dignificadas pela sociedade, Carolina. Quando a sociedade nos identifica como heróis, como heroínas, o anjo branco e etc., igual como Florence Nightingale era identificada na Guerra da Crimeia, né? Que era cuidadora dos soldados, era a reformista do atendimento hospitalar, né, aos soldados, lá no Hospital do Exército e tal. Eu queria dizer assim, realmente estas pessoas devem se sentir com o nosso abraço, porque no legado de Florence, ela se sentava e percorria de noite com a sua lâmpada, considerada a dama da lâmpada, iluminava, e sempre que um soldado via esta luz, era um caminho, era uma esperança. E ela se sentava para fazer cartas dos soldados para as famílias, e encaminhar dos soldados algum do pouco que eles ganhavam, mandavam dinheiro para as suas famílias. E nós estamos vendo agora na enfermagem, no Covid. Nós estamos vendo enfermeiras que, quando a família não pode entrar, elas fazem que estas famílias façam cartas, elas levam as cartas e leem para os pacientes. Olha que coisa mais atual, o legado da enfermagem profissional, enfermagem moderna, contemporânea, com a enfermagem deste momento que estamos vivendo nesta pandemia, que nos pegou de surpresa, sem preparo, e o que é pior, sem nenhuma determinação do governo para capacitação e para treinamento, porque é um dever deles fazerem isto. Eu sempre defendi que, se temos políticas de saúde nas diferentes linhas, que eram para criança, para adulto, para mulher, para o ancião, etc., se tivesse um treinamento como dever do Estado. Porque os enfermeiros têm uma jornada tão árdua e tem enfermeiros chefes que não liberam a seus enfermeiros para se treinarem, que é pior. Aí entra o empoderamento, porque aí o enfermeiro pode requerer, inclusive, as autoridades que fiquem acima daquelas que proíbem a liberação para qualificação destes nossos companheiros, que muitas vezes querem se atualizar e não conseguem, né? Então, nesse sentido, só para voltar à enfermagem na pandemia, eu quero dizer que, na minha leitura da base do direito brasileiro, além de recorrer à judicialização por ação civil, por ação coletiva ou por uma denúncia à organização internacional,
eu estava vendo que nós precisamos nos fortalecer, nos ajudar, nos abraçar, mesmo que virtualmente, estar juntos, evitar comentários tão deselegantes sobre nós e sobre a enfermagem, sobre nossas entidades. Jamais uma pessoa se preocupou o que eu já fiz por tal entidade para me ajudar. Mas perguntam o que essa entidade faz por mim. É como se fosse um alienado, um alienígena, que realmente não está preparado para se encontrar com ele mesmo, muito menos com a sua profissão. E digo mais, nós estamos analisando se nesta pandemia este trabalho está se caracterizando um trabalho escravo. Imagine um trabalho escravo, porque o trabalho escravo não respeita a carga horária, não respeita o pagamento do salário, não respeita o descanso, não respeita o número adequado de enfermeiros em condições dignas no exercício de uma atividade laboral. Eu penso que essa parte toda de estar identificando quais são nossos problemas, caracteriza a nossa situação, o que eu posso fazer para ficar a minha profissão, é só Deus fosse um juramento de cuidado à vida, essa pandemia. Nós também falamos então, se somos cidadãos e a saber quais são os nossos direitos de cidadãos objetivados na lei do exercício profissional e no nosso código de ética. Queria saber se está o som de novo está com problema, parece. Como eu falei no WhatsApp para você, queira Deus que você consiga ter uma tecnologia maravilhosa com esses polos de poder, de motivação que você fez para eu ler, ampliar, ver, estudar, me apropriar de muitos conceitos. E essa liderança que a gente quer ser, de que talvez no futuro a gente uma coisa mais segura em termos de YouTube, para poder estar trabalhando milhões com os nossos seguidores, os nossos internautas. A gente marca outra, não tem problema. Então, a gente marca quantas que forem a conexão necessárias, está para a muito gente ruim, recapitular bastante pena. informação. A professora Está Tirel já sem abriu som. essa oportunidade, então agora a Mas gente pega de volta. Eram muitas eu tô- pessoas querendo bastante ouvi-la, e mesmo com a falha de conexão, acredito que contribuiu demais para a nossa visão e para a gente ampliar mesmo essa perspectiva do que a gente está fazendo como profissionais da enfermagem
como enfermeiras, hoje atuando no cenário, seja combatendo, né, o enfrentamento direto do Covid, ou não, para você que está aí atuando em outros cenários da saúde. Então, vou fazer um breve resumo, professora, só para a gente manter, falta um minutinho e passo a palavra novamente para a senhora se despedir. Nós falamos, só recapitulando, dessa condição da nossa postura ética. Então, essa postura ética que ela coloca, eu trago num conceito mais novo, talvez, que nós somos o nosso próprio marketing, seja fisicamente, seja na nossa postura profissional, seja nas nossas relações de trabalho, seja na nossa roda de amigos, quando a gente se posiciona como a profissional X que atua. A gente vê que muitas das nossas características e personalidades se confundem entre eu ser a Caroline e eu ser a enfermeira Caroline. Então, isso é um ponto que precisa ser levado em conta, queridos colegas, isso é real. Eu canso de falar isso aqui no canal, sobre como que a gente se coloca numa roda de amigos e perante os nossos familiares. Eu costumo brincar que eu posso falar mal da enfermagem, outra pessoa não, igual mãe, né? Só eu que posso falar mal. E eu sei muito bem onde falar mal. E a gente sabe que a enfermagem precisa aprender isso. E me coloco nessa posição para me pegar de vez em quando também cometendo algumas gafes. Exato, o Regis sinalizou aqui quando a senhora resgatou os 3 pilares desse empoderamento. E eu também achei impressionante. Isso precisa estar, assim, na veia, literalmente na veia, em relação a o que é ser empoderado, que foi uma pergunta que surgiu lá no meio do nosso debate. Traz também essa condição da nossa atitude. Pois é, atitude. Eu penso que esse é o grande chave, a grande questão hoje dos nossos colegas. E aí, se eu estiver errada, professora Tirrell pode ficar à vontade de se colocar, que eu percebo às vezes uma certa omissão. Talvez por falta de entendimento, por falta de conhecimento, ou por falta de vontade mesmo, que a gente tem muita colega preguiçosa, mas falta atitude. Uma atitude de mostrar para que a gente veio, o que a gente faz e o que a gente é. E aí, você resgatou uma coisa incrível. O que eles fazem por mim? Eu costumo brincar que eu fui me infiltrando nos cenários de representação política como estudante ainda lá no movimento estudantil, e eu sentava lá nos fóruns da ABEM, do COREM, do próprio sindicato e das entidades que eu queria participar como especialista para o futuro. E eu fui me infiltrando no sentido positivo da palavra, porque eu queria ouvir, eu queria entender, eu queria saber o que rolava, então, nos bastidores do Corém, que todo mundo diz que ele não faz nada. E o COFEM, e o sindicato. Então, eu fui, sim, participando e está aberto a todos, tá, gente? Só para deixar aqui uma ressalva, no momento da pandemia, não, mas isso são espaços abertos, são espaços nossos. E é isso, gente. Não dá para manter mais o discurso da escravidão voluntária. E aí, professora, pode... Exato, exato. Velada, uma escravidão velada. Velada, muitas vezes velada por nós mesmos, porque o COFEM, a ABEM, os sindicatos estão atuando. Só que eles também se veem impossibilitados perante a ausência de decisão dos governos. Eles se veem impedidos e a gente acompanha isso e tem que reconhecer. Boa noite, Paulo. Eu vi o Pablo Melo acompanhando